Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que me assistem aqui agora para mais essa live onde nós vamos falar tudo aquilo que você precisa saber sobre a vitamina B12. Então nós vamos falar para que ela serve, quais são os sinais e sintomas da deficiência de vitamina B12, onde encontrar a vitamina B12 na natureza, quais são os alimentos mais ricos nessa vitamina e quando e como fazer a suplementação. Pessoal, a vitamina B12 tem diversas funções em nosso organismo, tá bom? Então, esse vídeo é muito importante. E além disso, também vou te responder uma dúvida muito comum, que é: qual é a melhor vitamina B12? É a metilcobalamina ou é a cianocobalamina? Todas essas perguntas serão respondidas hoje. Então já vai colocando aí no chat, já vai colocando aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Escreve aqui embaixo, pessoal. Faça sua pergunta, que eu vou responder as perguntas no final também. Então não se esqueça de compartilhar, de curtir, de comentar, de dar o like, enfim, interaja com esse vídeo, nem que seja para me criticar, beleza? Então, pessoal, agora que você já falou onde você está, eu estou aqui no Rio de Janeiro, né? Então escreve aí onde você está. Quais são as funções da vitamina B12? Ela tem a função de produção de energia, ela tem a função de atuar na nossa resposta inflamatória e ela também repara as células danificadas pelos radicais livres, pelo estresse oxidativo. E a carência de vitamina B12, a falta dessa vitamina, gera diversos sinais e sintomas, entre eles cansaço, fraqueza e palidez, que são decorrentes da anemia, uma anemia que tem uma característica bastante marcante, que é a anemia megaloblástica, quando os glóbulos vermelhos ficam com um tamanho muito maior do que o normal. Então, essa é a anemia característica da deficiência de vitamina B12. Além disso, pode causar uma inflamação na língua, a glossite, que pode fazer com que você perca a sensibilidade aos sabores, as suas papilas gustativas podem desaparecer e a sua língua pode ficar inchada e também vermelha. Além disso, se você tem menos de 30 anos, se você não é tão experiente assim e já tem cabelos brancos, a deficiência de vitamina B12 pode ser uma das causas. Então, pessoas, principalmente pessoas abaixo de 30 anos, que têm muitos cabelos brancos, muitas vezes essas pessoas têm esse problema, têm essa manifestação em função da deficiência dessa vitamina, que também pode causar lesão de nervos periféricos, gerando perda de sensibilidade nas extremidades, formigamento, dormência nas mãos, dormência nos pés, pode causar fraqueza muscular, gerando dificuldade para caminhar e até mesmo demência e problemas psiquiátricos, como ansiedade e depressão. Então, quando nós estamos diante de um paciente com demência, uma pessoa com suspeita de doença de Alzheimer, por exemplo, nós, de forma obrigatória, temos que pesquisar a deficiência de vitamina B12. Da mesma forma, se estamos diante de um caso de depressão, nós também precisamos investigar a deficiência de vitamina B12, que felizmente pode ser facilmente revertida com a suplementação. Então, para você avaliar os seus níveis de vitamina B12, é muito simples. Basta você solicitar esse exame ao seu médico e fala: doutor, eu estou me sentindo fraca, eu estou me sentindo triste, eu estou achando que eu estou me sentindo um pouco para baixo. Será que é porque eu não estou com uma deficiência de vitamina B12? Será que tem como a gente avaliar esse achado no meu laboratório? Tenho certeza que o médico não vai se opor a dosar a vitamina B12, tá bom? Porque, na minha opinião também, eu peço de rotina a dosagem só de vitamina B12 e de vitamina D. As outras vitaminas não faz parte do meu dia a dia solicitar. Agora, B12 e vitamina D eu sempre solicito para os pacientes e recomendo que os médicos que eu oriento também solicitem da mesma forma. Quais são as fontes de vitamina B12, né? Onde que nós conseguimos a vitamina B12 na alimentação? Não há, basicamente, praticamente não tem vitamina B12 em produtos de origem vegetal. Por esse motivo, pessoas que sejam veganas e vegetarianas devem
mandatoriamente fazer a suplementação com vitamina B12. Agora, se você não for vegano, se você não for vegetariano, onde que você vai conseguir suprir as suas demandas dessa vitamina? Nos produtos de origem animal. Quais são? Carne, frango, porco, cordeiro, peixe, frutos do mar, laticínios, ovos. Pessoal, tudo que for de origem animal vai ter pelo menos uma pequena quantidade de vitamina B12. Doutor João, eu tô com uma deficiência de vitamina B12. Tem algum alimento que seja o mais potente, digamos assim, em vitamina B12? Tem. Que alimento é esse, doutor João? É o fígado, pessoal. O fígado é riquíssimo em vitamina B12. Então, se você consumir, se você tem uma dieta que tem uma quantidade adequada de proteínas de origem animal, dificilmente você terá uma deficiência de vitamina B12, a não ser que você tenha algum fator que cause, que faça com que o seu corpo não absorva da melhor forma esse nutriente. Que fatores são esses que prejudicam a absorção de vitamina B12? O uso frequente de antiácidos, como por exemplo o omeprazol, o pantoprazol, o lanzoprazol, os chamados inibidores da bomba de prótons, eles prejudicam a absorção da vitamina B12. Por quê? Porque para absorver corretamente a vitamina B12, o nosso estômago precisa estar adequadamente ácido. Então, se você toma um medicamento que reduz a acidez do seu estômago, o que vai acontecer? Você não vai conseguir absorver tão bem a vitamina B12. Além disso, pessoas mais experientes, pessoas com mais idade, também costumam produzir menos ácido clorídrico, que é, pelo nome, como o nome já diz, uma substância ácida que está no nosso estômago. Então, se a pessoa tem acloridria, que é a ausência de ácido, ou hipocloridria, que é a redução dos níveis de ácido, o que vai acontecer? Essa pessoa também não vai conseguir absorver corretamente a vitamina B12. E isso vai gerar, possivelmente, uma deficiência. Além disso, o uso de metformina, que é aquele remédio muito utilizado para tratar o diabetes, que é o Glifage, também pode reduzir a absorção. Pessoas que tenham passado por cirurgia bariátrica de redução do estômago também sofrem desse mesmo problema, assim como quem tem doença inflamatória intestinal, como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Tá bom, pessoal? Então, essas são as condições, as características que fazem com que você, talvez, tenha um risco de menor absorção da vitamina B12, o que, obviamente, vai aumentar as suas chances de ter uma deficiência, que poderá ser corrigida com a suplementação. Quais são as formas de reposição de vitamina B12 que nós temos hoje em dia? Nós temos a injetável intramuscular, que é reservada para casos mais graves de deficiência. Temos a reposição oral, a reposição sublingual, que é uma excelente opção também. Temos a opção intranasal e a nossa necessidade diária varia de 2,4 a 3 microgramas de vitamina B12. E como eu falei, pessoal, se você tiver uma alimentação boa, se você não tiver fatores que prejudiquem a sua absorção de vitamina B12, as suas chances de ter uma deficiência é muito pequena. Então, é muito possível que você consiga controlar os seus níveis apenas com a alimentação. Mas, obviamente, em alguns casos, a suplementação é sim necessária. Porém, apenas se houver deficiência ou se houver indicação. Se você tiver com seus níveis de vitamina B12 dentro do limite, com um índice bom de vitamina B12, não tem por que fazer a suplementação. Você vai estar gastando dinheiro à toa, tá bom? E agora a grande pergunta, pessoal. A grande pergunta. Cianocobalamina ou metilcobalamina? Qual é a diferença entre essas duas formas da vitamina B12? Começando pela cianocobalamina, que é uma forma sintética, desenvolvida, feita em laboratório e geralmente utilizada em suplementos por ser mais estável e também por ter um melhor custo-benefício. Quando ela entra no nosso corpo, ela é convertida em metilcobalamina ou adenosilcobalamina, que são as duas formas ativas da vitamina B12 no corpo, nosso corpo, de seres humanos. E comparando com a metilcobalamina, que é a forma ativa, como eu falei, que é a forma natural encontrada
nos alimentos, a cianocobalamina ela parece ter uma absorção melhor, porém a retenção é pior. Então, por mais que, ao que tudo indica, a gente consiga absorver uma maior quantidade da cianocobalamina, ainda assim a gente acaba excretando também uma maior quantidade da cianocobalamina. Então, a metilcobalamina parece que fica melhor, que ela é melhor aproveitada pelo nosso organismo. Mas nós ainda não temos evidências suficientes para dizer se a cianocobalamina é superior à metilcobalamina, tá bom? Em tese, as duas aí são úteis para a sua reposição. A metilcobalamina é a forma ativa. Então, em tese, ela vai dar menos trabalho no seu corpo para ser convertida na forma ativa, porque ela já é esta forma, diferente do que acontece com a cianocobalamina. Tá bom, pessoal? Olha, vitamina B12, fundamental nós mantermos os níveis adequados. É fundamental você saber em quanto está a sua vitamina B12, principalmente se você tiver com algum desses sinais e sintomas que eu falei. Você está sentindo algum desses sinais e sintomas? Você está sentindo? Você tem anemia? Você tem fraqueza, cansaço? Está com alguma alteração na língua? Você está com dormência nas mãos, dormência nos pés? Está com fraqueza muscular? Está desmemoriado? Está com depressão? Está triste? Isso aí pode ser deficiência de vitamina B12 e eu recomendo que você busque atendimento para fazer a solicitação desse exame e investigar o que realmente está acontecendo com você. Além de manter os níveis adequados de vitamina B12, se você quer ter mais saúde, mais energia, mais disposição, se você quer reduzir os seus medicamentos para pressão alta, diabetes, colesterol, insônia, ansiedade, depressão, se você quiser aprender a controlar de forma natural todos os principais problemas de saúde, como diabetes, pressão alta, colesterol, falta de sono, estresse, depressão, se você quiser se prevenir das doenças que mais matam no mundo, derrame, infarto, câncer, eu tenho a fórmula secreta, mágica, para você conseguir alcançar isso tudo, que é o meu livro, O Código da Longevidade, onde eu te mostro 100 hábitos para passar dos 100 anos, tá bom? Então, pessoal, esse livro vai te dar o passo a passo completo de como ter o melhor estilo de vida do mundo para alcançar todos esses objetivos aqui que eu acabei de te falar. Acha que vai ser útil para você? Faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu Código da Longevidade por apenas R$ 29,90 na versão digital, que é a única versão disponível. Se você não gostar, não tem problema. Você pode pedir o seu reembolso, que eu devolvo o seu dinheiro sem burocracia, sem perder a amizade. Continuamos aqui a nossa amizade, continuamos sendo amigos, mesmo que você não tenha gostado do meu livro. Eu juro que eu não vou levar pro pessoal, tá bom? Então, ó, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu Código da Longevidade. Pessoal, vou aqui pro chat responder as perguntas, ver quem está com a gente aqui hoje, mas eu peço que você dê uma nota para esse vídeo aqui, de 0 a 10, o que você achou desse conteúdo sobre vitamina B12. Por favor, a avaliação é muito importante para a gente continuar melhorando. E eu vou deixar aí na descrição também o link do meu blog que eu criei, onde nós vamos trazer conteúdos também parecidos com o que nós temos aqui, só que de uma forma escrita, para quem prefere ler, para quem prefere enviar, compartilhar conteúdos escritos, como se fossem artigos de um blog. Então vou deixar o link aí também na descrição para vocês acompanharem no blog do Dr. João, tá bom? Vamos ver quem está aqui no chat. Um grande abraço para minha amiga Joaquina Ferreira, lá do Recife, para o João Rodrigues de Bangu, para a Luciana Alves, para a Eunice Maria de Campo Formoso, na Bahia. Agradecer a Joaquina por já ter compartilhado o nosso vídeo de hoje. Se você ainda não compartilhou, esse é o momento de salvar uma vida, de ajudar uma pessoa a ter mais saúde. Então, pessoal, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, compartilhe esse vídeo com alguém com quem você se importa, tá bom? Compartilhe saúde com essa pessoa. Como o Felipe Alves aqui, meu amigo Felipe Surdo sempre diz, compartilhar saúde é um ato de amor. Então, não deixe de compartilhar amor hoje, que eu tenho certeza que a sua vida, que o seu dia vai melhorar bastante. Um grande abraço para Verônica Zaleski, do Paraná,
Josafá da Silva Cavalcante, Márcia Maria do Recife, um abraço para o Will Moss, de Angola, e para Clésia Mazive, de Moçambique. Um beijo para todos aí da África, de Cabo Verde, Angola, Moçambique. Um beijo para todo mundo aí, um beijo para Portugal, para todos espalhados por esse mundão aí que me assistem aqui agora. Um abraço para Wanda Lúcia. Bom dia, doutor João. Falando aqui de Pedro Alexandre, na Bahia. Grande abraço para todos da Bahia. A Joaquina está perguntando, doutor, quem já teve chikungunya precisa suplementar com B12? Joaquina, quem precisa suplementar com B12 é quem tem deficiência de vitamina B12. Se a pessoa teve chikungunya e está com deficiência de vitamina B12, ela precisa suplementar, tá bom? A chikungunya em si, ela não tem relação direta, ela não indica especificamente suplementação de vitamina B12, tá bom? É óbvio que uma pessoa que teve uma infecção, provavelmente, possivelmente, na verdade, melhor dizendo, ela pode também estar com uma deficiência de vitamina B12. Mas não exige, não, a pessoa está com chikungunya, vamos repor B12. Não. Se a pessoa estiver com deficiência de vitamina B12, aí sim nós vamos repor B12. Ou se a pessoa for vegetariana e vegana. Um abraço para a Francilene Bertaglia. Doutor, comprei seu livro, mas não recebi. Francilene, o livro está na sua caixa de e-mail, ou está na sua caixa de spam, ou está no lixo eletrônico. Ou, por algum motivo, o e-mail que a senhora forneceu não é o seu e-mail. O que eu recomendo? Que a senhora entre em contato com o nosso suporte. DDD 21 97 690 2933. Repetindo, DDD 21 97 690 2933. Quem estiver tendo problema com o livro, quem não tiver recebido o livro ainda, manda mensagem para esse número que a nossa equipe vai resolver o problema, tá bom? Um abraço para Francisca Ferreira, de Jaraguá, Goiás, para a Cícera Batista, também de Pedro Alexandre. Eu tô achando que o pessoal de Pedro Alexandre aí, todo mundo se conhece. A Wanda Lúcia conhece a Cícera Batista? Escreve aí nos comentários que eu quero saber se elas são amigas ou não. Um abraço para Arlete Menezes, para Vera Lúcia Cavalante Vilas Boas, de Botucatu, São Paulo. A vitamina B12 também atua como repelente? Vera Lúcia, meu pai sempre fala disso, né? Que tinha uma história de que se tomasse, se passasse um creme ou um óleo de vitamina B12, isso ajudaria como repelente, mas ele mesmo diz que isso aí não é muito bem documentado, isso aí não está muito bem estabelecido não, tá bom? Um abraço para Bárbara OFC BRJ, para Lídia Lopes, para Maria Elizabeth Bento Marques, de Campina Grande, a terra do São João, na Paraíba. Um abraço também para a Rosângela Benaglia, para Edena Maria da Silva, que está dizendo aqui que já comprou o livro. Edena, espero que esteja gostando. Um abraço para a Verdades e Mitos. Bom dia, doutor João, de Fortaleza. Quem tem estetiopase? Eu não sei o que é estetiopase. Deve ser esteatose, né? Quem tem esteatose pode tomar? Sou diabética, tenho 64 anos. O que devo fazer para melhorar tudo que o senhor falou que eu sinto? O que eu faço? Então, verdades e mitos, a gente tem que entender o que está acontecendo, né? Tanto o diabetes quanto a esteatose hepática, a gordura no fígado, podem gerar sintomas de fraqueza, de cansaço, de desânimo. Então, a gente tem que entender qual é a causa e aí tratar a causa. Mas se a senhora está falando que a senhora tem gordura no fígado, se a senhora está falando que a senhora tem diabetes, eu tenho certeza que os seus hábitos podem melhorar. Eu tenho certeza que a senhora não está fazendo tanta atividade física. Tenho certeza que a alimentação da senhora pode ter alguns ajustes. Então, o principal aqui é fazer melhoras no estilo de vida, tá bom? Doutor João, como que eu vou fazer melhoras no estilo de vida? Opção número 1, assiste os nossos vídeos aqui, que a gente mostra alimentos, exercícios, que a gente mostra o que você deve optar no seu dia a dia para ter um estilo de vida melhor, e aí eliminar a gordura no fígado, e aí eliminar o excesso de açúcar no sangue, ou, além disso, você também pode ler o meu livro, Código da Longevidade, porque os hábitos que estão lá vão te ajudar a limpar a gordura no fígado, a melhorar o diabetes e também a melhorar esses outros sinais e sintomas que a senhora está sentindo, caso eles sejam originados da gordura no fígado e do diabetes, tá bom? Um abraço para Roseli Fênix, para Mari Santos, para a Dilane Mota, para Midinha Cartacho de Aracaju, a Crisileide de Aracaju, no Sergipe.
Um abraço também para Marli Vitor da Silva, para Dalvina, diretamente dos Estados Unidos, para a Naftalcanda, de Maputo, capital de Moçambique, maravilha! Um abraço também para o meu querido Daniel Guilherme de Americana, para a Arlete Menezes e também para a Mari Santos, para a Maria Guiomar e para a Marcela Bravo. Boa tarde, pastor. Um abraço da França. Eu não sou pastor, não. Mas é engraçado. E é isso aí, Mari Santos. O livro só está disponível na versão digital, não está disponível na versão física, tá bom? Pessoal, ó, falei tudo de vitamina B12, tá? Nesse vídeo aqui, mas você não pode sair aqui do canal, porque eu separei outros 2 vídeos que vão te ajudar muito também a melhorar a sua saúde, tá bom? Então, nessa sexta-feira aqui, eu estou me despedindo desta live, mas eu vou continuar na próxima live, tá bom? Que eu vou deixar para você aqui, que vai aparecer já já aqui na tela, em algum canto, ou aqui, vão aparecer as lives que você vai assistir após essa, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Ótima sexta, mas continue. E assista esta live aqui ou esta live daqui sobre sinais e sintomas de deficiência de vitamina B12 e esta live daqui ou esta daqui sobre sinais e sintomas de deficiência de vitamina D, tá bom? Um grande abraço para vocês, um beijo e amanhã estarei de volta. Fui, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!